Fala, Fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo. Agora, pós-jogo do primeiro clássico do Corinthians em 2026. Primeiro majestoso. Corinthians 1, São Paulo 1 na Neoquímica Arena, válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Cara, apesar de todo o contexto do gol do finalzinho no jogo, gol do Bidon, de eu achar que o Corinthians não fez um jogo tão ruim assim, o resultado é bem decepcionante. Isso é inegável. Acredito que todo corintiano, quando imaginou esse jogo contra o São Paulo na Arena, isso antes do Bragantino, depois, não acho que mudou muito o prognóstico, todo corintiano, na minha visão, imaginou que seria um jogo que o Corinthians pudesse ganhar, fosse mostrar um bom futebol para sua torcida, aquele jogo para dar ânimo, começar bem a temporada, até mesmo pelo contexto que se apresentava. Claro que clássico é sempre é difícil, se nivela muito o nível das duas equipes num confronto como esse, mas o São Paulo vem esfacelado. Começou não tão bem assim a temporada, tem muitos problemas de elenco, de ambiente, de bastidor. O Corinthians chegou muito mais pronto, muito mais preparado e, na minha visão, com mais time também para enfrentar o São Paulo na Neoquímica Arena. E o que a gente viu hoje dentro de campo foi um Corinthians que até começou bem, melhor que o São Paulo, encurralando, sendo incisivo, dando pouquíssima brecha para o São Paulo na parte defensiva e, de fato, conseguindo chegar no campo de ataque, mas um Corinthians que se demonstrou, ao mesmo tempo que foi criativo, ao mesmo tempo que buscou pressionar, buscou tomar as rédeas da partida, também foi um time pouquíssimo eficiente na tarde de hoje na Neoquímica Arena. No primeiro tempo, criar jogadas o Corinthians até conseguiu criar uma ou outra. Agora, você não pode desperdiçar o número de chances que o Corinthians desperdiçou, principalmente o número de chances claras que o Corinthians desperdiçou em um jogo como esse, num clássico como esse. Nesse contexto, não dá. O Yuri Alberto não pode perder o gol que ele perdeu. O gol que o Yuri perdeu hoje não foi um gol perdido normal, foi um gol perdido que foge do padrão. Foge do padrão. Tão bizarro quanto do meio de semana. Talvez até mais bizarro que do meio de semana. Uma opinião meio controversa, mas talvez até mais meio bizarro. O Arboleda dá um presente para a zaga do Corinthians, secou muito mal a bola para o Rafael e a bola vem na cabeça do Yuri debaixo da trave e ele consegue mandar por cima do gol. Não pode perder uma chance dessa. Depois que o Corinthians já toma 1-0, o Mateuzinho também não pode perder essa chance que ele perdeu dentro da área, de cavadinha, cara a cara com o Rafael. São nesses pequenos detalhes que você acaba se dando mal num clássico. Então o Corinthians até começa bem no jogo, começa pressionando. De fato, acho que os primeiros 20, 30 minutos da partida são completamente do Corinthians. Mas depois que você perde alguma chance, cede espaço para o adversário, baixa um pouco o ritmo, você não pode deixar com que o adversário tenha o espaço que teve. Hoje o São Paulo começou a chegar, começou a gostar do jogo e achou o gol com o Tapia. E depois que acha o gol com o Tapia, o Corinthians começa a ter muito mais dificuldade no jogo. Primeiro tempo nem me desagradou tanto, mas o segundo tempo ficou nítido que o Corinthians tinha muita dificuldade de rodar essa bola, de acertar passe, de agredir o São Paulo, de levar perigo ao gol do São Paulo. Foram pouquíssimas as vezes no segundo tempo que o Corinthians conseguiu de fato assustar o gol do Rafael. Lembro de uma jogada de escanteio que ficou um bate-rebate dentro da área depois de uma cabeçada do Gustavo Henrique para o meio, tentando buscar um companheiro. Sai o gol do Bidon no final, às vezes tem um chute ou outro de fora da área, um chute até mesmo do Gustavo Henrique, quase no meio de campo. Então foram pouquíssimos momentos que o Corinthians conseguiu ser perigoso no segundo tempo. Então eu acho que o saldo em si, ele acaba não sendo trágico por conta do gol do Bidon. O fato é, o gol do Bidon evitou uma tragédia, uma catástrofe, um desastre hoje na Neoquímica Arena, que seria perder para um esfacelado, remendado São Paulo dentro de casa. O gol do Bidon acabou tirando um pouco esse contexto. O Corinthians, depois que empata o jogo, ainda começa uma pressão em cima do São Paulo, quase acha esse segundo gol, teve oportunidade para isso. Inclusive o Macubidu, que o jogador de São Paulo foi muito feliz de tirar aquela bola, porque poderia ser um gol certo sim do Corinthians, mas é um contexto de uma partida não tão ruim, mas com um resultado que, na minha visão, decepcionante. Pelo que prometia o jogo, pela expectativa e por o que esse time do Corinthians pode entregar, pode produzir. Hoje, com um time quase todo completo, teve a volta do Ranielli, o quarteto de zaga titular do Corinthians, Hugo no gol, o meio-campo que deve ser algo parecido com o que o Corinthians vai mandar hoje para essa temporada. Desfalques mesmo, você tinha o Rodrigo Garro no meio de campo que não estava à disposição, o Martínez, que ora virou outra titular, o Memphis Depay no ataque, mas tem um time mais pronto, mais parecido? Eu, particularmente,
Esperava que o Corinthians, além de vencer a partida, tivesse um desempenho um pouco mais convincente, um pouco mais dominante durante uma maior parcela de tempo. Hoje, não teve. Primeiro clássico da temporada saiu com aquele gosto de tá bom, pelo menos não perdemos. Mas que pro Campeonato Paulista e para esse time do Corinthians, eu acho que falta muito mais. Eu não fico muito frustrado com o resultado. Eu fico muito nesse sentimento, quando é clássico, dentro de casa, que não pode perder. Que óbvio que a gente quer ganhar, o Corinthians hoje poderia muito bem ter vencido São Paulo, mas eu acho que a gente conseguiu ver pelo menos postura do time do Corinthians de querer buscar a vitória a todo momento. Não à toa o gol do empate acabou saindo só aos 45 minutos do segundo tempo com o Bidon, mas eu acho que é um time que não parou de acreditar, que depois que empatou o jogo foi tentar buscar a virada sim. Eu acho que até por um critério ruim do árbitro acabou não tendo mais tempo para conseguir eventualmente buscar essa virada. O Corinthians estava bem melhor no jogo daquele momento. Depois que saiu o gol do Bidon, a arena de fato dá uma inflamada muito grande, o time de São Paulo se retranca, se retrai demais, já tinha feito todas as substituições justamente para se defender, e o Corinthians fez todas as suas substituições para atacar e tentar buscar o empate. Eu acho que poderia ter tido até uma sorte maior se tivesse um pouco mais de tempo. Mas eu fico frustrado muito pelo desempenho, pela inconstância que o Corinthians teve ao longo do jogo, porque a gente viu, sei lá, na primeira meia hora de primeiro tempo, um Corinthians estava muito em cima do São Paulo, que estava tendo até que, não facilidade, mas que estava conseguindo enumerar algumas oportunidades no campo de ataque, oportunidades claras, como você falou, dessa mesmo do Yuri, um chute do Kaique de fora da área, uma finalização do André também. Foi empilhando algumas oportunidades ali, foi rodando bem o campo de ataque do São Paulo, roubando algumas bolas e sem sofrer no campo de defesa. Tanto que, se eu não me engano, o Corinthians termina a partida com 19 finalizações, o São Paulo com 6. No gol mesmo teve a chance do tapa e algumas outras que foram no meio do gol que o Hugo só encaixou. O Corinthians, de fato, conseguiu oferecer mais perigo para o São Paulo e jogar melhor. Mas a gente tem que entender também que o clássico é erro zero e você precisa estar aceso o tempo todo. Para mim, o gol do São Paulo é claramente uma desatenção muito grande da zaga do Corinthians, tanto dentro da área, naquele miolo de zaga que não tinha ninguém em cima do tapa, o cruzamento do Danielzinho acaba entrando entre o Gustavo Henrique e o André Ramalho, e aí com uma liberdade absurda consegue cabecear pro gol, e também na lateral direita, principalmente o Carrilho, que não vai fechar, e vai numa preguiça, numa tiriça para tentar cortar o cruzamento, e o Mateuzinho também ali junto com ele não estava fechando bem aquele lado direito, tudo bem que ele estava dentro da área, foi fechando um pouco mais pelo meio, tinha um jogador do São Paulo sim caindo ali dentro da área, mas eles tinham que ter se conversado melhor e definido quem ficava naquela marcação. O fato é que o gol do São Paulo saiu numa facilidade muito grande pela quantidade de espaço que o Corinthians ofereceu, tanto na lateral do campo quanto dentro da sua própria área. Em jogo grande, em clássico principalmente, esses erros eles te punem. É muito difícil você sair ileso quando você comete erros tão graves e tão claros como foi o de hoje. Foi uma falha de marcação muito coletiva da zaga do Corinthians que acabou permitindo que o São Paulo saísse na frente. E você saindo atrás do jogo e você não aproveitando as suas oportunidades claras, depois dessa teve inclusive a do Mateuzinho que a gente poderia ter no intervalo com 1-1, você acaba sendo punido. O São Paulo foi se retraindo, foi se retrancando e foi dando certo. Tem um goleiro muito bom também do outro lado, que salvou eles nessa oportunidade do bate-rebate dentro da área na cabeçada do Gustavo Henrique. Tem que saber aproveitar essas chances, porque uma hora ou outra a gente não vai ter a sorte que teve hoje da bola entrar aos 45 do segundo tempo. O time não vai dar essa oportunidade do Pedro Raul dentro da área, conseguiu achar um passe para o Bidon a 1 metro de distância dele. Um Arboleda num dia melhor poderia ter cortado essa chance, não teria dado uma outra oportunidade para o Alberto, não estaria tão afobado no campo de defesa, por exemplo. Eu acho que é normal os erros que o Corinthians acabou cometendo ao longo do jogo, principalmente considerando que é um início de temporada, que nem todo mundo está com ritmo em dia, que vem de um 3-0 agora, que tinha acabado de rodar o elenco inteiro praticamente. O Yuri, por exemplo, fez seu primeiro jogo como titular na temporada, o Raniel a mesma coisa. Eu acho que é normal que esses erros tenham acontecido num jogo de hoje, num terceiro jogo de temporada, no dia, 18 de janeiro. Mas eu também acho que é um time que tem a evoluir mais e que tem que evoluir de maneira mais rápida, entendendo também que quinta-feira já tem outro clássico de novo. São esses que a gente entende por ser começo de temporada, mas é um começo de temporada, a gente já vai para a 4ª partida. E daqui a pouco a gente já tem uma decisão pela frente. Então acho que é um time que tem que evoluir de maneira mais rápida e até taticamente. O Dorival, em muitos momentos, principalmente no segundo tempo, demorou uma eternidade para mexer nesse time. Foi com 20 minutos só do segundo tempo que ele foi mexer. E os primeiros 20 minutos do segundo tempo, o Corinthians não produziu absolutamente nada. O campo no intervalo já estava gritando que precisava de alterações.
O Carrilho, para mim, já era muito claro que tinha que ter saído no intervalo. O Kaique, talvez também, porque não acho que fez uma partida tenebrosa, mas uma partida bem apagada, que outros jogadores como o Dieguinho e o Guinegão poderiam agregar mais. E só aos 20 minutos do segundo tempo ele foi entender isso. Eu acho que apesar da gente também compreender que está chegando os reforços, o Dorival ainda tem um elenco muito enxuto na mão, tinham 6 jogadores da base hoje no banco e 6 jogadores mais rodados, mais veteranos, a gente entende tudo isso, mas a gente também entende que ele tem que entender melhor o que está acontecendo dentro do campo. A gente já viu na quarta-feira que ele não teve esse entendimento com a substituição que ele fez no intervalo, deixando o Kaká, que foi responsável pelos 3 gols do Bragantino, e hoje mais uma vez deixou jogadores que não estavam agregando tanto assim ao time do Corinthians e que depois que ele substituiu, existia um volume maior e a gente conseguiu buscar o empate. Acho que nesse momento da temporada, cara, a gente está em janeiro, o Corinthians voltou aí para uma pré-temporada, minúscula pré-temporada, tem, cara, nem 15 dias ali, ou 15 dias. Você representou dia 3, dia então 15, tem 15 dias, 15 dias que o Corinthians se reapresentou. Terceiro jogo no ano, tem que ter cautela. Eu não sou do tipo de cara, eu não vou fazer isso, que vai chegar aqui e vai falar, porra, mas o Dorival tem que sair, errou tudo, tal cara tem que sair, tal cara não presta mais, tirando aqueles que a gente já sabe de longa data que não prestam. Nesse momento, concordo que é normal ter alguns tipos de erros. O Dorival vai errar, vai acertar. Também é não um começo de trabalho, mas tem muitas coisas diferentes do Corinthians de 2025 para esse Corinthians de agora. Tem jogadores de fora, jogadores que vão ser contratados, que foram contratados, alguns deles ainda não anunciados e que não podem estrear, por causa do Pedro Milans e do Caio César também, talvez até mesmo do João Ricardo, né, que está lesionado. Talvez até do então, Alisson. Talvez o Alisson, situação mais indefinida, né, mas enfim, tem a possibilidade de vir também. Então é normal que nesse momento tenha erros, o Dorival não acerte sempre, o Corinthians vai tentando se acertar ao longo da temporada e está num período sim de teste, num período de recomeço, claro. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou vir aqui criticar muito, porque, além disso, também é um time vencedor, um time que temporada passada nos deu muitas alegrias, foi uma temporada maravilhosa que bateu o campeão 2 vezes, inclusive no último jogo do ano. Então a gente tem que ter calma, tem que ter paciência. Mas o fato é que nesse começo de temporada, o Dorival também vem errando em algumas coisas que eu acho que já tem tempo para o Dorival ter a noção que essas coisas precisariam ser corrigidas. Primeiramente, a escalação do Corinthians no jogo de hoje. Eu nem contesto muito a escalação do Kaique. Não entendi, mas por ser começo de temporada e ter um rodízio, até faz sentido descansar o Dieguinho, o Vitinho, que vinham jogando um pouco mais. O Gui foi 2 vezes titular. O Guinegão, às vezes você testar alguma coisa diferente, beleza. Mas a formação que o Dorival escalou para dentro de campo, ela prejudicou o sistema de jogo do Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians hoje teve, por muitos momentos, um 4-1-4-1, em que o Yuri Alberto ficou extremamente isolado no campo de ataque. E a gente sabe que o Yuri, isolado no campo de ataque, pouquíssimas vezes produz. É um jogador que tem muita dificuldade de jogar de costas, jogar preso entre os zagueiros, ele precisa de companhia, velocidade e espaço. É isso que o Yuri Alberto precisa. E hoje, em muitas oportunidades, ele não teve isso à disposição. Ele tinha que brigar contra 2 zagueiros, enquanto o Corinthians tinha o Ranieri mais recuado, o Breno Bidon e o André um pouco mais para frente. O Bidon às vezes até caía próximo do Yuri. E o Carrilho e o Kaique abertos, isolados nas laterais do campo. Então esse sistema de jogo já acho que não foi muito benéfico. Já acho que o Corinthians não foi bem escalado na partida de hoje, principalmente no ponto de vista tático. Porque você tem o Yuri Alberto isolado justamente na característica que ele não gosta e ele não se dá bem fazendo isso. Senti muita dificuldade do Yuri na partida inteira. Foi melhorar um pouco esse sistema de jogo do Corinthians no segundo tempo, com a entrada dos jogadores, o Matheus Pereira para dar uma qualidade maior de passe, até mesmo o Pedro Raul para ser mais um jogador para brigar por essa segunda bola e fazer companhia para o Yuri no ataque. O Corinthians cresceu um pouco de rendimento. Mas já acho que ali o Dorival errou na escalação inicial. E aí a gente tem um segundo momento. O Dorival erra na escalação inicial, só que ele poderia consertar algumas coisas no intervalo. O quê? Tirando, por exemplo, o André Carrillo, que fazia uma partida ruim, prejudicial e que pouco agregava ao time do Corinthians. Talvez também tirando o Kaique, que para mim não vinha mal no jogo, mas que nem você falou, tinha alternativas melhores no banco de reservas, pensando justamente em quebrar uma defesa bem postada. Dieguinho e Vitinho têm mais velocidade, têm mais drible do que o próprio Kaique. Poderiam ser alternativas melhores. O Dorival optou por não realizar as mudanças, esperar
até mudou o posicionamento do Carrilho durante o segundo tempo e esperou bastante tempo para aí sim realizar as mudanças. E aí, cara, eu queria fazer um comentário que eu assisti uma entrevista do Samir Carvalho com o Dorival Júnior esses dias. Boa entrevista, inclusive. Foram perguntadas e foram tiradas respostas boas do Dorival sobre muitas coisas que normalmente ele não comenta. E uma delas foi essa questão da substituição. O Samir Carvalho perguntou para o Dorival Júnior em relação à demora nas substituições, a por que às vezes não substituir no intervalo e esperar 5 minutos, 10 minutos para realizar uma troca. E o Dorival respondeu da seguinte forma: segundo ele não troca muitas vezes no intervalo e substitui logo depois. Por quê? Porque ele não quer mudar uma peça, um jogador em si, mas ele quer mudar um posicionamento, um comportamento, motivar um pouco mais o atleta. Então não é uma questão só de trocar peças, mas sim de mudar o contexto, mudar a posição do jogador dentro de campo, mudar um comportamento específico dele, que aí sim ele acha que só com isso o time pode evoluir com as peças que já estão disponíveis dentro de campo. Eu entendo isso em algumas ocasiões. Hoje ele tentou fazer isso. Ele tira o Carrilho da ponta para jogar o Bidon para a ponta direita, o Carrilho para o meio. Até surte um pouco de efeito, porque o Carrilho acha 2 boas bolas durante o segundo tempo que ligam contra-ataques para o Corinthians. Só que, cara, ao mesmo tempo que surte um pouco de efeito, para mim o Dorival ele tem que ser um pouco mais ágil nisso. Ele precisa entender mais que, apesar de mudar o contexto às vezes ajuda, que tem jogador que pelo desempenho dele dentro de campo, ele não pode continuar para a segunda etapa. Não é que o Carrilho estava mal posicionado, estava mal postado ou estava com um comportamento errado. O Carrilho vinha fazer uma partida péssima em todos os pontos de vista. Técnico, de marcação, de posicionamento, de intensidade, tudo. Não só mudar o posicionamento do cara ou dar um gatilho a mais para ele vai fazer com que o Corinthians mude da água para o vinho. Vai fazer com que esse cara mude da água para o vinho. E isso me incomoda. Para mim o Dorival tem que ser mais rápido, mais ágil nas substituições. E hoje ele perdeu pelo menos 20 minutos do primeiro tempo, com o Corinthians ainda assim abaixo do esperado, por conta desse tipo de teimosia. Bom, não sei se tem mais alguma coisa com relação ao jogo. Eu queria só fazer um desabafo, pô. Pelo amor de Deus, mano. Que não seja uma parada que fique institucionalizada no futebol brasileiro em geral, ou no futebol internacional, que seja a maldita parada para hidratação, que é um saco. Toda hora para o jogo, trava o ritmo da partida, os caras vão pro banco, ficam 1 minuto tomando água, trocando ideia, e volta e já era. Só que muitas vezes não precisa dessa parada para hidratação. Hoje não precisava, não estava tão quente assim. Agora no meio de semana contra o Bragantino, tava chovendo e era noite. Pra que vai ter parada de hidratação? Eles fazem isso pra toda vez ter essa parada, ir lá o câmera com o microfone, a gente ouviu o que os caras estão falando, mas é muito chato e corta muito o ritmo do jogo toda vez. Então que não seja uma parada que aconteça sempre. A gente já viu que no Campeonato Paulista vai ser, não tem o que fazer. Vai ter e na Copinha também tá tendo. Mas que nos outros campeonatos que não sejam da FPF, que não fique toda hora pausando o maldito jogo para parar a hidratação, muitas vezes que não fazem nem sentido. Jogo à noite os caras param, jogo de tarde, jogo em chuva, em qualquer momento os caras param para fazer a maldita parar para hidratação e é um saco. É só isso, só um desabafo mesmo. Me incomoda também, só mais um ponto, já que a gente vai falar de fatores extras, jogadores do Corinthians e o Dorival. Além da parada de hidratação, a arbitragem do jogo de hoje me incomodou. Para mim não interferiu em nenhum lance capital, vi até São Paulino falando do gol do Corinthians, que poderia ser anulado, para mim não aconteceu. Eu só vi o Igão, absolutamente dá uma nada. segurada inclusive, não foi nada. Não vi absolutamente nada no lance para ter algum tipo de avaliação. Ainda não vi outros lances que me deixaram em dúvida no estádio. Impossível o pênalti do Yuri Alberto no primeiro tempo, numa dividida com o Alan Franco. E também não vi o lance do Hugo no Tapia no primeiro tempo daquele lado, que na minha visão, naquele momento, eu fiquei um pouco de medo do Hugo ser expulso. Não vi como que ficou parecendo isso um pouco no peito. Mas se a gente pode falar dessas coisas também... Cara, os acréscimos do árbitro foram terríveis também. Ele deu 7, considerando tipo, a parada para hidratação, que acho que deu uns 2 minutos a mais. Ele acabou o jogo aos 52, exatamente. E sendo que, pô, quando sai o gol do Corinthians, aos 45, saiu exatamente aos 45, o jogo é retomado aos 47. Então perde 2 minutos. Depois disso ainda teve outras brigas dentro de campo. Ele parou algumas vezes para ouvir o VAR quando não tinha sequer necessidade, como nesse chute do Bidu. Então foi picando o jogo e ele não deu mais esse tempo que poderia ser importante para o Corinthians virar o jogo.
E choveu de cartão amarelo também, né? Também. Porra, a partir do momento... Isso é foda, né? A partir do momento que o cara ele dá o cartão amarelo com 1 minuto de jogo, ele é obrigado a seguir um critério rigorosíssimo durante a partida. Então, qualquer lance era cartão amarelo pro senhor árbitro da partida do jogo de hoje. Não prejudicou em si no resultado, mas, mais uma vez, uma arbitragem extremamente questionável. Vamos para as notas então. Começar pelo Hugo, que foi o que eu falei, ele só encaixou algumas bolas no meio do gol. O lance do gol, ele chega a tocar na bola, ele quase faz a defesa, mas ela acaba entrando, mas não acho que ele pode ser responsabilizado de novo. O Danielzinho cruzou sozinho, o Tapia cabeceou sozinho. Dentro da área é difícil pegar uma bola dessas, no contrapé indo por cima. Na média, acho que se comportou até que bem, com os pés. Me agradou bastante o Hugo no jogo de hoje, dando até uns passes um pouco mais arriscados de primeira. Mas sofreu um gol, enfim, vou deixar o Hugo com nota 6. Acho que passa na média. Cara, nota 5, não teve nenhuma participação no jogo em relação a boas defesas. O São Paulo só teve o lance do gol do Tapia. Ele não teve nenhum lance desculpa, perigoso. Ele teve uma defesa numa cabeçada do Luciano, numa falta no final do primeiro tempo. Mas é uma bola que eu, inclusive, acho que é pra fora. Então, eu tenho certeza absoluta que a bola ia bem pra fora, inclusive. Mas, enfim, o goleiro não pode também ficar contando com isso. Nota 5 pro Hugo, não teve grande participação. O São Paulo fez o gol e abdicou de atacar. São Paulo foi na Neoquímica Arena por uma bola, conseguiu essa uma bola, tomou um empate no final, mas não se propôs a atacar o Corinthians em quase nenhum momento. Mateuzinho, defensivamente no primeiro tempo gostei. Eu acho que dos da zaga era o que talvez tivesse mais ligado defensivamente, estava fechando bem aquele corredor direito, com exceção do gol, né, que o São Paulo chegou bem por aquele lado antes. Me agradava o Mateuzinho, mas ofensivamente não me agradou muito não, cara. Além de perder o gol que ele perdeu, cara a cara com o Rafael, deu a cavadinha para fora. No segundo tempo, pelo menos 2 cruzamentos muito ruins do Mateuzinho, um que inclusive não vai para ninguém pela linha de fundo. Então, ofensivamente, faltou para mim do Mateuzinho. Mas eu não acho que fez uma má partida. Teve alguns erros, na minha visão, inclusive um que ele vai muito bem para parar um contra-ataque, tira a bola do Tapia e cede o lateral para o São Paulo, não vai atrás dessa bola. Num combo geral, não achei uma partida ruim, mas longe de brilhar meus olhos, vou deixar o Mateuzinho com 5,5. Me agradou em vários momentos e me desagradou muito em vários momentos também. Eu acho que pisou muito no campo de ataque, tem esse mérito, atacou muito mais do que atacou em outros jogos, por exemplo. Mas também acho que errou muito. Tantos cruzamentos não estava calibrado hoje. Ele foi o homem da bola parada em muitos momentos para cobrar escanteio, principalmente, e também não foi bem, que é uma arma tão forte desse time do Corinthians, a bola aérea, com o Gustavo Henrique, que conseguiu cabecear uma só. E eu, inclusive, não tenho nem certeza se foi o próprio Mateuzinho que cruzou essa bola. Eu fico em dúvida agora se foi ele ou se foi o Vitinho, mas eu acho que foi o Mateuzinho. Mas, no geral, cruzou mal algumas bolas. Teve uma no segundo tempo que ele cruza meio de qualquer jeito e acaba colocando a bola muito por cima, desperdiça uma boa oportunidade de contra-ataque. Deu um susto na gente numa bola que ele sobe por cima, ele cai meio errado, assim, parece que ele se lesiona, mas acabou ficando de boa no jogo. E esse lance me incomoda muito, que ele vai muito bem para roubar a bola do Tapia. Ele tá inteiro na jogada, ele poderia muito bem não ter deixado a bola sair, mas ele permite que a bola saia e o Bandeira dá o lateral pro São Paulo. Um lance onde ele não precisava, mesmo se a bola fosse do Corinthians e a bola saísse, ele só ia estar gastando tempo. Poderia muito bem ter pego a bola e ter saído jogando. No campo de defesa só tinha a cara do Corinthians. Então são momentos que parece que o Mateuzinho dá uma desligada do jogo que é quase que injustificável. Mas no geral eu acho que participou bem do jogo em termos de correria, também acho que defensivamente foi até que bem, mais no segundo tempo até que no primeiro. Gostei no primeiro, mas acho que no segundo ele foi melhor ainda. Principalmente quando entrou o Ferreirinha, que era um cara que era para ser um pouco mais dinâmico pelo lado esquerdo, puxar um contra-ataque pro São Paulo, e ele não deixou. Pelo alto também foi muito bem, disputou muitas bolas com o Lucas no primeiro tempo. Enfim, como eu falei, jogo de agrados e desagrados, na média geral acho que vou deixar o Mateuzinho com 6,5. Mais me agradou do que desagradou, apesar de alguns lances meio ruins. André Ramalho. Cara, acho que foi firme na marcação. Defensivamente também, a única coisa que eu vou falar vai ser do desagrado no lance do gol, que tanto ele quanto o Gustavo Henrique, os dois estavam errados na jogada, nenhum dos dois. O Tapia estava exatamente no meio deles. O André Ramalho se dá 2 passos para trás, ele consegue tirar a bola, e o Gustavo Henrique se dá 2 passos para frente, também consegue tirar a bola. Mas, no geral, eu acho que participou bem do jogo, conseguiu fazer com que o Corinthians saísse de trás com qualidade. Também acho que é mais um que, assim como o Hugo, tentou uns passes um pouco mais arriscados, mirando mais pelo meio. Uma partida ok, 6,5, mesmo nota do Mateuzinho. Perdeu absolutamente todas as bolas do jogo pro Tapia. Para mim fez uma partida ruim, no gol foi mal
E, cara, isso me incomodou. Tudo bem que ele não é um zagueiro tão físico. Ele é um cara mais de qualidade no passe, de ser um zagueiro um pouco mais à sobra, mas ele perdeu todas as bolas pro Tapia o jogo inteiro. O Tapia deitou e rolou em cima dele todos os momentos. Não gostei da partida do André Ramalho, vou deixar com nota 4. Pra mim ficou bem abaixo do desejado. Só me incomodou lá no comecinho do jogo, que realmente achei que ele tava com dificuldade pro Tapia. Depois achei que ele melhorou. Não só em bolas de velocidade, todas as bolas que o Tapia ia vir fazer o pivô, o André Ramalho não conseguia fazer uma sombra para tirar a bola, me incomodou bastante. Gustavo Henrique, seguro, firme, até apareceu bem pelo alto em uma oportunidade. Não é um jogo espetacular do Gustavo, mas é um jogo que eu gosto. Teve uma boa finalização até de fora da área que o Rafael encaixa, mas uma partida segura de um bom zagueiro, de um cara que vem se consolidando no Corinthians. Não lembro de muitos erros do Gustavo Henrique para mencionar. Vou deixar o Gustavo Henrique com 6,5, gostei da partida dele. Nota 7. Muito boa partida mais uma vez. Dessa vez o Gustavo de fato seguro, sem dar nenhum tipo de susto. Teve essa finalização de fora da área, teve uma finalização de cabeça também que o Rafael acabou fazendo um milagre no desvio do Mike. Mas também, um zagueiro seguro, que acho que estava mal posicionado no momento do gol, mas que no resto conseguiu sobressair bem. Bidu fez o primeiro tempo interessante, caindo um pouco mais pelo meio em alguns momentos, principalmente na saída de bola, mas bem na saída de bola também, distribuindo, pisou no campo de ataque, fez 2 cruzamentos, um deles o Arboleda fura na chance do Yuri, que ele acaba cabeçando por cima, e teve uma outra também que acaba dando uma sobra para fora, que dá todo o desenrolo da jogada do André, que acaba sobre o Mateuzinho, que acaba chutando para fora. Mas para mim o Bidu faz até um segundo tempo melhor do que o primeiro, porque ele começa a pisar mais no campo de ataque, o Corinthians precisava mais do Bidu, e ele começou a aparecer bem ali por aquele corredor esquerdo. Eu acho que não conseguiu desenvolver tantas jogadas para, de fato, chegar no cruzamento, mas conseguiu levar bem essa bola do campo de defesa até o campo de ataque e muitas vezes triangulando ali pelo lado esquerdo. Faltou, acho que, lances mais capitais. Ele tem uma falta bem cobrada lá no comecinho do jogo, que o Rafael também faz uma bela defesa. Mas hoje a gente não viu o Bidu, por exemplo, das assistências, dos bons cruzamentos. Mas é um cara bem participativo que pisou bastante no campo de ataque. Vou deixar ele com nota, cara... Pelo segundo tempo, 7,5, até maior que o Gustavo Henrique. Cara, difícil avaliar o Bidu, mas também acho que fez uma partida muito boa, principalmente no segundo tempo. Quase teve a chance da virada do Corinthians, que o zagueiro de São Paulo vai muito bem para evitar aquela finalização do Bidu. Eu acho que foi o Cedric que cortou essa bola. Eu não faço ideia de quem foi. Tipo, o defensor de São Paulo. Boas conciliadas no segundo tempo. O Bidu ele prende muita bola, isso me irrita. Mas querendo ou não, o Corinthians foi muito mais perigoso pela esquerda do que pela direita no segundo tempo. Criou boas jogadas, foi um cara que chamou o jogo. Gostei do jogo do Bidu, deixar o Bidu com nota 7, eu acho que foi importante para a construção do resultado do Corinthians. Para mim as notas mais abaixo, porque o Corinthians ficou devendo, na minha visão. Era um jogo para ganhar, um jogo para vencer, ainda mais com um adversário em uma fase muito pior do que a nossa. Até não comentei muito sobre isso, mas o Campeonato Paulista tiro curto, o Corinthians perdeu a grande oportunidade de vencer um clássico. Vai ser mais difícil vencer o Santos do que o Palmeiras, do que era vencer o São Paulo. E o Corinthians não conseguiu vencer e ainda ficou um pouco abaixo do esperado em relação ao futebol jogado. Então as notas vão ficar um pouco mais baixas na minha visão, nota 7 para o Bidu. Vamos para o meio de campo, o primeiro volante do Corinthians, o Ranielli, hoje voltando, estava afastado no começo da temporada por controle de carga, terminou a temporada passada indo no sacrifício, segundo o próprio Corinthians, e voltou hoje mal. O Ranielli não foi o Ranielli que a gente está acostumado. Eu não vi o Ranielli hoje, aquele cara mordedor, intenso, que gosta de clássico, que gosta de ser firme na marcação, de ser um cão de guarda. Eu vi o Ranielli em muitos momentos sumido do jogo, em outros até um pouco desatento. Perdeu uma bola no primeiro tempo que deu um grande contra-ataque para o São Paulo, que deu para ver ali, que o Ranielli de fato não estava no jogo. E tem alguns jogadores do Corinthians que, quando você percebe que não estão no jogo, não estão ligados, dá para ver que o ritmo do time está diferente. E o Ranielli é um deles. Quando o Ranielli está aceso, normalmente o Corinthians está competitivo. Quando ele não está, o Corinthians desce uns degrauzinhos em relação à competitividade. E hoje, para mim, foi mal. Depois do gol do São Paulo, ele até melhora um pouco mais, imprime um pouco mais de intensidade, velocidade. Mas, no geral, eu não gostei da partida do Ranielli. Dos que eu avaliei até agora, para mim, o pior do que o André Ramalho, pior do que o Hugo e Mateuzinho, que tiveram alguns erros também. Vou deixar o Ranielli ali com uma nota 3. Não gostei nem um pouco do jogo. Nota 3 para o Ranielli, para mim também até o momento o pior. Não estava chegando junto na marcação, estava muitas vezes perdido, inclusive. Tem uma chance no... Putz, eu acho... no primeiro tempo ainda,
que o meio-campo do Corinthians está para frente, está fazendo a marcação-pressão, a bola cai no pé do Lucas entre a marcação inteira e o Ranieri está muito longe da jogada. O primeiro volante do Corinthians, que era o responsável por marcar esse primeiro meia do São Paulo, do quarteto ofensivo, estava muito longe da jogada. Parecia que o Ranieri estava sempre muito longe. Não conseguia chegar junto, não conseguia fazer desarmes, não conseguia levar essa bola com qualidade para o campo de ataque, coisa que ele faz muitas vezes quebrando linha só na velocidade, ou nos lançamentos que a gente viu ele fazer, principalmente no final do ano passado e na final da Copa do Brasil. Cara, das principais qualidades do Ranieri, hoje a gente não viu nenhuma. Eu acho que o que dá para destacar realmente é que no segundo tempo ele melhora assim um momento ou outro, mas ainda acho muito pouco. É uma reestreia ruim do Ranieri pelo Corinthians, para mim também fica com nota 3. Carrilho, mais um que, de novo, já falei aqui dos outros 2 jogos do Carrilho, uma sequência de atuações ruins do peruano com a camisa do Corinthians. Precisa acordar, precisa tomar um chacoalhão. Não sei se fisicamente ele está abaixo, porque de fato parece que ele está sempre cansado. Não sei se é algo técnico também, porque ele também está errando tecnicamente muitas coisas. No jogo contra a Ponte foi impressionante o que ele errou e hoje, mais uma vez, o Carrilho teve seus erros. Eu acho que, para destacar, no segundo tempo, um bom passe para o Mateuzinho pela direita e um lançamento para o Bidu na esquerda. Um ótimo lançamento para o Bidu numa virada de jogo. Mas fora isso, cara, é muito difícil destacar qualquer coisa do Carrilho. Muito pouco intenso, chegando sempre atrasado na marcação, não à toa rolou o lance do gol e para mim ele é o principal responsável pelo gol do São Paulo. No primeiro tempo também, quando tinha a dobradinha ali com o Mateuzinho pelo lado direito, que ele teve a oportunidade de chegar próximo, de fazer essa bola rodar com um pouco mais de velocidade, ele atrasava as jogadas. Teve um contra-ataque do Corinthians no primeiro tempo que o Carrilho matou, porque ele recebeu a bola em chance de ir para frente, de progredir, e ele escolhe pisar na bola, deixar a zaga do São Paulo voltar e ir rodando de um lado para o outro. Faz tempo que a gente não vê o Carrilho aproveitando muito bem a oportunidade de ataque do Corinthians. É um cara tão técnico, com tanta qualidade, que a gente viu fazer coisas excelentes com a camisa do Corinthians de 2024 para cá. E tem muitos jogos que a gente não vê. Acho que desde o jogo contra o Cruzeiro, a partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, a gente não vê o Carrilho fazer uma boa partida. E antes dessa, acho que desde antes da lesão, a gente não teve nenhuma para destacar realmente como um belo jogo do Carrilho. Uma nota 7,5 para cima, por exemplo. Hoje, vou deixar ele pouco acima do Ranieri, porque acho que ainda conseguiu participar um pouco mais. O Ranieri foi um pouco mais sumido, mas vou deixar o Carrilho com 3,5. Eu concordo com absolutamente tudo que você falou, só vou mudar a nota. Para mim, o Carrilho nota 2, briga para ser o pior em campo. É exatamente isso, mal na marcação, mal posicionado, dando muito espaço pelo lado direito e atrasando as jogadas do Corinthians. O Carrilho hoje está lento, não está criativo, não está participativo. A gente se acostumou com o Carrilho de 2024 e principalmente do Paulistão de 2025. No começo, a época ali da Libertadores, até Sim. o começo da Sul-Americana, do Brasileiro, na chegada do Dorival, ele estava jogando muito. O Carrilho era aquele cara que, sendo um meia caindo pelo lado direito, ele era o termômetro do time do Corinthians. Ele era o jogador mais perigoso. A gente chegou até em ver muitos momentos técnicos falando que para ganhar do Corinthians precisava marcar o Carrilho. O Abel Ferreira falou isso depois de ganhar do Corinthians de 2-0 no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Carrilho era esse jogador. Era intenso, era participativo, qualidade no passe, retia muito bem a bola. Hoje a gente não consegue falar que o Carrilho ele é gelado, que a gente falava antes. Hoje o Carrilho tá lento, o Carrilho tá prejudicial. Para mim fez... A sequência dele também me desagrada, mas para mim hoje foi o pior jogo dele dos muitos outros que ele participou. Vou deixar o Carrilho nota 2, né? Que eu dei pra ele. Isso. Nota 2 pro Carrilho, para mim foi bem mal. André, me agradou na composição do meio de campo. Foi um cara que de fato esteve acima dos demais por boa parte do jogo, seja para roubar bolas, para ligar contra-ataque, essa intensidade no meio de campo. Teve pelo menos 2 boas jogadas. Uma que ele rouba a bola no primeiro tempo e dá um passe de 3 dedos pro Yuri disparar em velocidade. O Yuri chuta para boa defesa do Rafael. E uma outra no segundo tempo que ele também consegue roubar a bola, dá uma tiradinha bonita no defensor do São Paulo. Ele telegrafa o passe, mas é mais uma boa jogada do André. Gostei, cara. Clássico de personalidade, clássico que ele, de fato, teve uma conta maior do meio de campo. Vou deixar na mesma faixa ali do Gustavo Henrique, acho que fez um bom jogo. Nota 6,5, gostei do jogo do André. Nota 7 pro André. Se a gente fala aqui tanto sobre intensidade, a gente fala sobre isso há tanto tempo, sobre o time do Corinthians, falou sobre o Carrilho, falava sobre o Maicon, que são caras que jogam nesse meio campo. Intensidade, o André é um exemplo.
Tipo, ele corre o jogo inteiro, é bizarro como ele de fato é combativo. Ele tem a qualidade de, com a bola no pé, levar até o campo de ataque. Eu acho que se afobou em alguns momentos, faltou um pouco mais de tranquilidade. O lance do Mateuzinho, por exemplo, que ele perde o gol na cara, o André ele tenta finalizar a bola. O Mateuzinho ele tem um corredor livre, ele tá passando tranquilo. Se ele dá o passe, ele acha e o Mateuzinho sai na cara do gol. Ele tenta finalizar, ele escorrega e por sorte a bola acaba sobrando no pé do Matheus. Eu acho que ele se afoba nesses momentos. Ele tem esse bom passe pro Yuri também, mas no segundo tempo tem alguns lances, poucos lances onde ele começa a participar mais realmente com a bola no pé, de levar ela até o campo de ataque, onde ele acaba se afobando um pouco na hora de tomar a decisão, de finalizar, de achar um passe, de tentar um drible a mais, mas ele de fato é um jogador que tem muitas qualidades, tanto técnica quanto de força física. É um jogador, cara, é um meia completo que o Corinthians tem no elenco hoje, que tem que ir lapidando essas qualidades dele para ele ser um cara um pouco mais decisivo, o cara que consegue tomar as decisões mais inteligentes. Mas eu acho que mais uma vez fez uma ótima partida e para mim o André é titular do Corinthians. Breno Bidon fez um ótimo primeiro tempo, participando bastante, começa já com um minuto sofrendo uma falta muito importante perto da área, a falta do Wendel que o Bidon acabou cobrando na mão do Rafael. Ele participa também do jogo distribuindo bem, pisando na área. Ele tem uma chance muito boa no começo do jogo, no passe do Bidu, onde ele ia ter a chance de finalizar, chega a zaga do São Paulo e corta, acaba colocando a bola para fora, mas mais uma vez, o Bidon evoluindo nesse quesito de pisar mais na área, estar mais presente no terço final do ataque do Corinthians. E, cara, no segundo tempo ele some, ele fica perdido por boa parte do jogo, vira aquele Bidon do ano passado que a gente não vê tocar tanto na bola. E é um cara que precisa estar em contato com a bola, precisa realmente ser um pouco desse termômetro do Corinthians, tanto pela qualidade que ele tem, quanto pelo momento, da confiança. Ele tá jogando muita bola. A gente já viu a reta final do ano passado, viu a partida contra a Ponte Preta, ele entrou bem contra o Bragantino e hoje ele decidiu o Clássico. Aos 45 do segundo tempo, dentro da área, ele não sofre uma falta, mas ele sofre um contato ali com o Alan Franco, onde ele cai no chão, ele levanta, e eu acho que esse é o grande mérito do Bidon na jogada. Se a gente falou várias vezes do Bidon ao longo da passagem dele pelo Corinthians, de ser um jogador meio mole, um jogador meio sem personalidade, sem tanto brilho, ele realmente virou homem, mano. Ele tomou a porrada lá do Cauê Barros na Copa do Brasil, quis jogar, quis ficar em pé. Dessa vez ele sofre contato com o Alan Franco, na hora que ele vê que a bola passou, ele já levanta e quer participar. E o Alan Franco tá perdidaço na jogada lá atrás dele. Levanta, pisa na área, pega a bola, passa no meio de dois e dá uma bela, uma chapada no canto para decidir o Clássico. Cara, o Bidon vai ficar pela decisão e pela qualidade da jogada e pela determinação, muita personalidade para fazer um gol desse, mano. Nota 8 para mim, vai ficar como o melhor da partida, apesar de que sim, me desagradou o segundo tempo dele estar tão sumido. Mas tecnicamente, eu não tenho do que reclamar do Bidon. Eu acho que tá cada vez mais evoluindo com a camisa do Corinthians. Bons primeiros 15, 20 minutos, depois some o resto do primeiro tempo inteiro, assim como boa parte do time do Corinthians, e aparece no final do jogo. O segundo tempo dele, concordo, sumido, muito também pela mudança de esquema do Dorival Júnior, colocou o Bidon pelo menos no começo do segundo tempo para jogar pela direita, onde ele não teve tanto espaço, não teve como municiar tantos atacantes, ele vem fazendo bem essa função de meia. Quando ele volta um pouco mais centralizado, ele aparece um pouco mais pro jogo. Mas no gol do Corinthians ele tem total mérito de levantar da porrada do Alan Franco, de aparecer dentro da área, de passar para os marcadores, finalizar bem. Quanto a gente reclamou do Bidon, que ele era um cara que não pisava na área, não finalizava de fora da área, que participava pouco das ações ofensivas do Corinthians, e a gente está vendo um Bidon muito mais maduro. Vou deixar como 7,5, melhor em campo para mim também, pela decisão do gol, porque é um cara que tecnicamente impacta. E no gol, ele foi, sem sombra de dúvidas, o grande nome da jogada. Então nota 7,5 para o Bidon, sentiu um pouco abaixo no segundo tempo e na reta final do primeiro, mas decidiu, né? Decidiu o Clássico, salvou o Corinthians de uma tragédia hoje contra o São Paulo. Nota 7,5 para o Breno Bidon no jogo de hoje. Só antes de você puxar para ataque, eu queria fazer um paralelo rápido. Entre o André e o Bidon, dois volantes da base do Corinthians que são meio que diferentes, eu acho que os dois podem se complementar. Se o André tiver um pouco mais da calma, da frieza do Bidon, eu acho que ele pode evoluir muito como jogador. E eu acho que se o Bidon ele continuar nessa pegada de ser um cara mais decisivo, de querer aparecer mais dentro da área, nesse terço final do campo, que é o que o André vem fazendo muito, ele também pode evoluir demais. Se a gente for olhar, o Bidon tem 2 anos e pouco de profissional do Corinthians, tem 2 anos de profissional do Corinthians e o André tem meses. Os dois têm 3 gols com a camisa do Corinthians. Eu acho que se os dois misturarem essas qualidades dele, os dois vão evoluir demais.
Vamos para o ataque então. Kaique, que jogou aberto pela esquerda e que eu sei que algumas pessoas criticam, mas que eu não acho que fez uma partida ruim. Longe de ser uma partida brilhante, mas o primeiro tempo até quis jogar, apareceu para jogo, teve uma finalização boa de fora da área, que exigiu uma boa defesa do Rafael, quis conciliar uma jogada ou outra, sentiu o Kaique com mais personalidade, um pouco mais participativo, mas também ele não é um cara que teve um grande brilhantismo no jogo de hoje. Poucos momentos do Kaique, de fato, participando de forma efetiva, de forma incisiva do jogo. Não dá para avaliar tanto, não acho que foi a escolha ideal do Dorival, mas não acho que... Para mim, passou longe de ser um dos piores em campo. Vou deixar o Kaique com nota 5. Para mim, fez uma partida até que justa. Com a bola no pé, eu acho uma partida ok. No primeiro tempo ele tem essa boa finalização, que é uma jogada dele. Ele pega a bola na intermediária, ameaça bater, leva pra dentro, abre o espaço e dá uma boa finalização que o Rafael faz a defesa. Ele também tem uma bola que ele vai brigar lá na frente, que o Yuri dá um bicão pro alto de um lado para outro. Ele consegue manter a bola dentro do campo por um detalhe, não consegue dar sequência na jogada. Mas realmente ele tem poucas participações. Conseguiu conciliar em um momento ou outro ali uma saída de bola com o Bidu, consegue forçar um cartão amarelo pro Marcos Antônio no começo do primeiro tempo. Eu acho que ele apareceu para jogar, ele tentou, mas acho que ainda falta mais, falta ele chamar mais jogo. No segundo tempo ele apareceu pouco e me incomodou no único momento que ele apareceu praticamente, porque ele recebeu uma bola livre pela ponta esquerda, aquele momento que você fala, vai pra cima, moleque, que é muito o que a gente fala quando o Dieguinho tá com a bola, quando o Kaique tá com a bola também, que são esses caras mais dribladores do elenco do Corinthians. E ele ciscou pra dentro, tocou a bola rápido e desapareceu no meio da jogada. A bola acabou voltando pro campo de defesa do Corinthians. Eu acho que podia ser um pouco mais corajoso nesses momentos, um pouco mais vertical. Mas também tenho como ressalva que o Kaique de fato não é um cara muito intenso. Isso dele não aparecer muito pro jogo. E também o Corinthians hoje estava numa estratégia de marcar pressão São Paulo, principalmente no segundo tempo. E o Kaique quase sempre estava atrasado, estava um pouco frouxo na marcação. Diferente do Yuri, que chegava um pouco mais firme, do André, principalmente, até do Bidon em alguns momentos. Hoje, realmente, quem ficou abaixo nesse quesito foi o Kaique. Vou deixar ele com nota 4,5. É mais um que acho que tende a ter uma margem de evolução, mas que já está batendo aí nos seus 22, 23 anos, tem que dar uma acordada. 22 anos. Yuri Alberto. Uma partida ruim, mano. Uma partida abaixo, mais uma. O Yuri já tinha ido mal, já estava descalibrado agora no jogo contra o Bragantino e hoje, mais uma vez. Eu acho que teve bastante entrega, teve bastante correria do começo ao fim do jogo. Essa pressão aí que eu falei, por exemplo, o Yuri foi o cara que mais fez, mas não conseguiu participar bem do jogo. Ele perde um gol muito claro debaixo da trave. Eu acho que também não é, meu Deus, que gol inacreditável, mas é um gol que não pode perder. Pô, eu acho muito inacreditável. Mano, a bola vem um pouco atrás, ele tem que voltar pra cabecear, mas o movimento de cabeceio do Yuri é muito esquisito. Mano, mas o gol é onde tá o celular, pô. Eu sei, tá mas aqui, ele... E sem goleiro, mano. Não Tá pode, bom, velho. mas eu acho que ele tem que fazer o movimento de voltar pra trás, cabecear antes do Alan Franco, eu acho que tira um pouco do inacreditável do lance, mas ele tinha que fazer esse gol, independente, tinha que fazer esse gol. E eu também acho que o movimento de cabeçada dele é muito esquisito. Parece que ele não tá com o tempo da bola. Na hora que ele cabeceia, que ele tá com a cabeça aqui embaixo, ela bate aqui em cima, ele não dá testada na bola. Eu acho que é por isso que ele acaba perdendo o gol. Tem um outro lance também no primeiro tempo, que o Ranieri rouba uma bola no campo de ataque, assim, uma chance muito clara. 4 contra 3 do time do Corinthians. O Yuri, ele pega a bola de fora da área e chuta de canhota de qualquer jeito pra fora. Mas ele também tem o mérito da outra finalização, que ele, no lançamento do André, que ele chuta de carrinho de fora da área, o Rafael acaba fazendo defesa, mas na sequência ele também chega atrasado na jogada, dá um carrinho no Alan Franco, toma cartão amarelo. E no segundo tempo me incomodou demais até um pouco de displicência do Yuri. Pô, 30 minutos do segundo tempo e ele dando passe de chaleira e perdendo a bola, dando passe tocando para um lado, olhando para o outro. Me incomodou até em postura nesses momentos que, porra, clássico às vezes você não pode jogar com essas coisas, principalmente se você já tá fazendo uma partida ruim da forma como tá fazendo, perdendo o gol como ele perdeu no primeiro tempo. Vou deixar o Yuri com nota tão baixa quanto os outros caras ali que a gente falou, mano. Vou deixar ele com nota 3,5. Deixar o Yuri com nota 2. Mesmo do Carrilho, não consigo decidir quem foi o pior em campo. Perdeu um gol inacreditável no começo do jogo. Concordo, essa chance do Ranieri é inacreditável, mano. Ele poderia ter conduzido mais, tinha 2, 3 opções de passe, chutou a bola de qualquer jeito, de fora da área, porra. E o segundo tempo dele eu até acho que é de luta, de briga, mas de pouquíssimos acertos. Seja em tabela, seja em briga dentro da área, às vezes incomodar a defesa do São Paulo. Ele tentou,
mas não acertou quase nada, cara. Deixar com nota 2. O Carrillo talvez, se eu fosse eleger, talvez seja o pior em campo para mim. Mas o Yuri, para mim, tá no mesmo balaio. Foi tão prejudicial quanto, na minha visão, nota 2 pro Yuri Alberto. Vamos... O Corinthians mexe no intervalo, depois vai mexer com o Matheus Pereira, né? Matheus Pereira, o primeiro que entra. E aí eu tenho duas avaliações do jogo em si do Matheus Pereira, da reestreia dele pelo Corinthians. Jogou 3 jogos só na outra passagem, de fato tá estreando de vez com a camisa do Corinthians agora. Entrou no segundo tempo e de fato deu para perceber boas virtudes. É um cara que não passa para trás, tenta sempre passar para frente, olhar para frente. Gostei também da qualidade de passe, é um jogador que de fato ele tem aquele passe entre linhas. A gente pede isso de alguns caras em específico, a gente tinha pouco isso no elenco. Na teoria ele vem para substituir o Maicon, só que para mim ele tem mais isso do que o Maicon tinha. É um jogador de fato com uma qualidade de passe maior do que a do Maicon e passes muito mais incisivos, entre linhas, tanto que o gol do Corinthians sai de um bom passe do Matheus Pereira, que ele poderia ter buscado um passe mais simples, mas não, ele pega, domina, olha para a jogada, vê o Bidon lá na frente, consegue achar o passe. Ele teve outros 2 bons passes também entre linhas para ligar ataques do Corinthians, então gostei dessa virtude. É um cara que de fato olha para frente, tem uma boa qualidade de passe e é um bom distribuidor de jogadas. Agora, isso não tira o fato que ele entrou nervoso no jogo de hoje. Porque assim como ele acertou, ele também errou 2 passes fáceis de acertar, um que ele joga para lateral e o outro que ele joga no pé do jogador de São Paulo mais perto da final da partida, que matou uma boa possibilidade de ataque do Corinthians. Também senti que em um contra-ataque do São Paulo ele foi um pouco frouxo na marcação, acabou perdendo a jogada no meio de campo, poderia ter sido um pouco mais firme, mas na medida do possível é um cara que contribuiu para o funcionamento do jogo do Corinthians. O Corinthians precisava de um passador do meio para trás, um cara que de fato distribuísse mais as jogadas, e ele quebrou as linhas do São Paulo. Por isso eu vou deixar o Matheus com nota 5,5. Eu acho que eu tô até subindo um pouco o sarrafo dele, mas entendendo que de fato ele foi até importante no gol do Corinthians, apesar de ter tido alguns erros que ele não pode ter. Eu achei uma estreia mais ou menos. Eu também acho que em termos de característica agradou esse lance dele não tocar para trás, realmente buscar os passes um pouco mais arriscados, umas viradas de jogo, mas eu acho que ou ele é isso aí e tecnicamente ele pode entregar isso que ele entregou pro time hoje, ou ele não está muito calibrado hoje na estreia dele com a camisa do Corinthians e provavelmente a estreia dele na temporada de 26. Eu espero que seja isso. Mas até o momento que eu vi na estreia dele, um jogador que tecnicamente peca em alguns momentos. O primeiro lance dele com a camisa do Corinthians é um passe errado. Um passe bem errado, inclusive, pro Mateuzinho. Na sequência ele começa a melhorar no jogo, começa a achar alguns passes laterais, começa a distribuir bem essa bola do time do Corinthians, jogando como primeiro volante, inclusive. Não tanto com uma função defensiva, mas realmente para distribuir, já que estava no momento do jogo que só a gente atacava. Mas ele também, que nem você falou, ele chega a errar outros passes. Tem um no campo de defesa do Corinthians que ele tenta uma virada pro Mateuzinho, pro Dieguinho, não lembro quem que ele estava buscando aquele lance, que ele dá um passe tão fraco que o Luciano consegue roubar a bola tranquilamente. Tem outros lances também no campo de ataque, outro nos acréscimos que ele erra também. Nos acréscimos também tem um lance que me chamou a atenção, o Corinthians rodando bola, tentando achar espaço no campo de ataque do São Paulo. Ele sai uma bola na intermediária, eu acho que vem do próprio Mateuzinho ou do Bidon na direita, e na hora que ele vai dominar, ele domina e a bola sobe. Aí ele já perde uns 2, 3 segundos tendo que abaixar um pouco a bola para poder tocar no Bidu e não tocar uma bola pelota, uma bola que ele conseguir dominar. Me incomodou essas pequenas coisas do Matheus, mas também acho que ele conseguiu bons passes, um pro Dieguinho, outros pro Bidu também na esquerda, acionou bastante ele, e achou um bom passe pro Bidon no lance do gol. Se ele não tem aquele embate com o Alan Franco e ele consegue dominar, ele estava numa condição muito boa de girar já pro gol, já que o passe foi na canhota dele, seja para finalizar ou para acionar alguém ali na área do Corinthians, provavelmente o Pedro Raul e o Yuri Alberto, que são os dois mais próximos. Na média geral, vou deixar o Matheus Pereira com nota 5, porque eu acho que ele melhorou o time do Corinthians, apesar de tecnicamente ainda não me agradar muito. Dieguinho participou pouco do jogo, eu acho que dos últimos jogos que a gente viu do Dieguinho, o que ele menos tocou na bola, o que ele menos criou jogadas. Tem uma ou outra que ele conseguiu levar para a linha de fundo, por exemplo, tentar um cruzamento e eventualmente conseguir o escanteio. Pisou um pouco mais fora da área, tentou conciliar jogadas com o Mateuzinho ali. Naquele momento estavam os dois jogados no campo de ataque e via quem cruzava mais bola para dentro da área. Mas não participou muito não. Vou deixar ele com nota 5 também. Acho que tecnicamente foi melhor que o Matheus Pereira, por exemplo, mas participou bem menos da partida.
Cara, o Dieguinho, ele teve uma boa jogada depois que o Corinthians empata o jogo de linha de fundo, e só, pra mim. Pouco vi tocar na bola, pouco vi ser criativo. Foi pouco acionado também, é bem verdade. Poderia ter sido mais acionado porque é um cara de fato incisivo, driblador e que faz diferença assim num contra um. Mas eu achei a partida bem sumida do Dieguinho, vou deixar ele com nota 4. Assim como o André Ramalho, pra mim, participou pouquíssimo do jogo. Vitinho, que entra logo depois, eu não sei porque o Dorival não incluiu na mesma substituição, esperou poucos minutos para colocar o Vitinho em campo, que participou bem mais que o Dieguinho, foi bem mais acionado. Ele ali com o Bidu até que fez uma boa dupla do lado esquerdo, só que senti também que o Vitinho errou demais, cara. Esse começo de temporada do Vitinho ele não me agrada tanto pelos erros. Contra a Ponte Preta na estreia, ele até participa dos gols do Corinthians, dá assistência pro gol do Gustavo Henrique, participa bem, inclusive, do gol do André, mas, cara, também já não achei que tinha feito uma grande partida contra a Ponte Preta. Contra o Bragantino, ele não faz um bom jogo definitivamente. E hoje, eu acho que, apesar de ter tentado bastante e ter tido alguns acertos, ele também errou demais. Tentou uma pedalada ridícula para cima da zaga do São Paulo, depois que já tinha evitado a saída da bola e tinha espaço para ir de fundo. Teve um bom passe que ele tentou para o Bidon, mas acabou sendo um pouco forte, o Bidon acabou não chegando na jogada. Uma outra jogada de linha de fundo que ele consegue descolar o cruzamento. Uma outra também que ele demora para cruzar e perde a bola, só que ele conseguiu o lateral, porque ele desperdiçou uma boa chance de levantar uma bola para a área. Acho que, no geral, vou deixar com nota 5. Em relação ao Kaique, que também jogou aberto, o Vitinho foi bem mais participativo, mas também errou mais. Vou deixar ele com nota 5. Me desagrada um pouco esse começo de temporada do Vitinho. Também não gosto do começo de temporada do Vitinho. Acho que não fez nenhum jogo bom, de fato bom, pelo Corinthians agora no retorno de 2026. Mas eu acho que talvez hoje tenha sido o melhor jogo dele até o momento, pelas participações dele, pelas coisas que ele tentou fazer. Ele acertou? Não. Mas ele tentou e deu pra ver esses momentos onde ele tentou realmente, que nem esse passe pro Bidon. A pedalada realmente é muito ruim, porque ele tinha uma oportunidade muito clara de fazer uma boa jogada, mas também consegue alguns passes interessantes, participa bem do jogo, mantém a bola dentro de campo, tenta conciliar algumas jogadas ali com o Bidu, que acabou sendo interessante em certo momento, mas realmente falta voltar a ser o Vitinho da temporada passada, que era o Vitinho que, porra, ele tinha, sei lá, 5 chances na partida, em 4 ou 3 a gente vê ele fazer uma boa jogada. Hoje ele tá num momento onde, de 5 tentativas ele acerta 1, 2 no máximo. Hoje ele não acertou 2, por exemplo, não chegou a acertar tanto assim. Mas eu acho também que tá abaixo, mas ainda é um jogador que eu acho que vai ser importante ao longo da temporada e que pode evoluir. Parece também que tá sem muito ritmo de jogo, mas conforme for conquistando, eu acho que ainda pode ser um jogador muito importante. Vou deixar com nota 4. 4? 4,5? 4. E Pedro Raul foi o último que entrou, acho que o Corinthians realmente só faz 4 hoje. Ele entrou mal, tocou na bola, participou pouco do jogo, mas ele dá assistência pro gol do Bidon. Ele consegue de fato puxar bem a jogada, tudo bem que o Arboleda marca muito mal na jogada, tá com medo, parece, não, tá com medo de abrir a perna, da finalização, de dar o bote dentro da área. Enfim, para a sorte do Pedro Raul, o zagueiro de São Paulo foi mal na jogada, ele consegue descolar o passe pro Bidon que faz o gol. Fora isso, correu ali no meio da área, teve um lance que me deixou bem puto, porque tentaram um cruzamento pra ele tenta a cabeçada pro meio da área, ele erra, a bola sobra na mão do Rafael e ele vira as costas pra jogada, não vai fazer pressão no goleiro de São Paulo, que claramente ia gastar tempo. Tem um outro lance também no lateral do Corinthians, que o Bidu corre pra dentro da área, buscando ele. O zagueiro não ia chegar na bola, ele não ia chegar na bola, tava longe da jogada, ele vai, empurra o cara e dá uma falta de ataque de graça pro time de São Paulo, que era tudo que os caras queriam naquele momento do jogo. Ele ainda comete erros, ele ainda não é um jogador de nível do Corinthians, ele ainda tem lapsos de burrice dentro da partida, mas ele dá assistência pro lance do gol. Por isso, vou deixar o Pedro Raul com 5,5. Cara, é verdade, esqueci dessa falta dele aí, realmente matou a última chance do Corinthians no ataque. Mas eu lembro de outras, 3 participações do Pedro Raul no jogo. Uma cabeçada que ele fura, um cruzamento que vem pela esquerda, acho que ele poderia ter subido mais, subiu uma gilete. A especialidade dele é a bola aérea e ele não conseguiu chegar na bola. Uma bola que ele joga pro meio, um passe lateral logo quando ele entra e o lance do gol. Só que ele vai realmente muito bem no lance do gol, porque ele ganha a frente do zagueiro do São Paulo, ele consegue proteger a bola e passar pro Breno Bidon. Um centroavante, ainda mais o Pedro Raul, que não é um cara tão técnico, tão ágil, normalmente numa situação dessa poderia tentar queimar pro gol, finalizar rápido ou se embananar na jogada. E ele foi bem e acabou saindo de campo com uma assistência. Na medida do possível, cara, tendo em vista que o Pedro Raul é um jogador muito limitado, vou deixar ele com nota 6. Eu acho que de fato ele ajudou a mudar a partida do Corinthians.
ele entra como segundo atacante, ele melhora o funcionamento do ataque e ele dá assistência pro gol numa jogada que ele vai bem. A jogada tem o começo do Matheus Pereira, mas é basicamente Pedro Raul e Bidon, e ele acabou sendo importante na jogada. Mas dito isso, não é para cogitar esse cara ficar no Corinthians. Tem que sair, é um nível muito abaixo, mas hoje sai com nota 6. E para finalizar, Dorival Júnior, técnico do Corinthians no jogo de hoje. Cara, alguns erros, os que a gente citou aqui de escalação inicial, escalação que a gente não entendeu do Kaique, até o Yuri Alberto sendo totalmente isolado no campo de ataque como o único atacante do Corinthians no jogo de hoje. Não concordo com essa postura de apenas mudar posicionamento, mudar gatilhos e não mudar peça se o jogador tá mal. Para mim, se o cara tá mal, tá comprometendo, tá num dia ruim, ele pode sim ser substituído no intervalo. O Dorival não tem muito essa mania e hoje, mais uma vez, além de não substituir no intervalo, demorou muito para substituir no segundo tempo. As substituições até que surtiram um pouco mais de efeito. Vitinho e Dieguinho, quando eles precisavam colocar em campo. O Matheus Pereira e o Pedro Raul foram importantes na construção da jogada do gol do Corinthians. Mas para mim o Corinthians ficou devendo. Era um jogo para ganhar, era um jogo para sair vencedor. Talvez, se a gente viu em muitos momentos dos últimos anos o São Paulo chegando como favorito para enfrentar o Corinthians, ou chegando num equilíbrio de forças, hoje a gente viu um Corinthians chegando muito mais favorito que o São Paulo. Eu acho realmente bem mais favorito, que até em relação a bastidor, o São Paulo está um caos, está uma zona. Era uma boa oportunidade para o Corinthians pegar e ganhar bem do São Paulo e não conseguiu fazer, inclusive buscou um empate no finalzinho do jogo. Para mim é uma partida frustrante, resultado decepcionante, mas que o Corinthians não jogou tão mal assim. Teve coisa a elogiar. Por isso eu vou deixar o Dorival Júnior, até entendendo esse começo de temporada, deixar o Dorival com nota 5. Eu não concordo com a escalação do Kaique, não dá nem pra falar que é engenheiro de obra pronta depois que acabou o jogo e tal, porque mesmo quando saiu a escalação não concordo, apesar de entender qual que foi o motivo dessa escalação, e isso que a gente falou agora de dar rodagem, já que Vitinho já tinha jogado 2 jogos, o Gui foi titular 2 vezes, o Dieguinho também jogou os 2 jogos e foi titular e jogou os 90 minutos contra o Bragantino, mas para mim os 3 seriam opções melhores para começar a titular hoje e eventualmente tirar qualquer um deles no intervalo, para colocar o outro, por exemplo. Eu não teria colocado o Kaique em campo naquela circunstância, principalmente como titular, e tenho confiança que os 3 teriam feito uma partida melhor que a dele. Mas não concordei com isso, não concordei também com não mudar o time no intervalo, de fazer só essa alteração tática, como você mesmo falou, e também com a demora para mexer. 20 minutos no segundo tempo, no momento onde o Corinthians não estava jogando nada naquele início de segunda etapa, não estava sequer finalizando o gol do Rafael, cara, tem que se mexer mais rápido, tem que entender o que o campo está te falando com mais velocidade, e o Dorival, mais uma vez, está pecando nisso. Mas eu também acho que o Corinthians não jogou mal, mas o resultado saiu meio que na lei do mínimo, né? Era a obrigação do Corinthians, pelo menos, não ser derrotado por esse time do São Paulo, por todos esses motivos que você falou. Do caos que é o São Paulo nesse momento, do momento do Corinthians também, tá jogando aí de casa, atual campeão da competição, atual campeão da Copa do Brasil, um momento infinitamente melhor que o seu rival, não podia perder nem a pau. Então, eu acho que sim, o empate hoje pro time do Dorival Júnior foi o mínimo, mas também com coisas positivas, como, por exemplo, falei da questão da entrega e tal, mas eu coloco isso mais na conta dos jogadores em si do que propriamente do Dorival Júnior. Assim como nas vezes que a postura falta nos jogadores, falo muito mais individualmente deles do que propriamente do técnico. Vou deixar ele nota 5 também, entendendo que faltou bastante coisa pro time do Corinthians hoje. Eu entendo quem fica frustrado, mas eu saio, no mínimo, satisfeito por não ter perdido o primeiro clássico do ano pro São Paulo. Então é isso. Tá entregue pós-jogo. Quinta-feira a gente tá de volta para, infelizmente, mais uma vez ter que tratar de um clássico. Mas tudo der certo para falar de uma vitória dessa vez. Estamos precisando para realmente poder respirar com um pouco mais de tranquilidade nesse Campeonato Paulista e mirar os nossos outros objetivos, como a estreia do Campeonato Brasileiro e o jogo contra o Flamengo na Supercopa do Brasil. É isso, cara. Assim, o que falta agora no coisa do Campeonato Paulista? Tem Santos, Velo Clube, Palmeiras, Capivariano e São Bernardo. Agora, passando essa sequência depois do jogo do Santos, tem um clássico, claro, o Corinthians vai em busca da vitória e tem condições sim de ganhar do Santos, por que não? Tem um time melhor, fase melhor, tudo melhor. Só que passando esse jogo, o Corinthians entra numa reta final que, aí não pode perder ponto, cara. Perdeu do Bragantino, perde pontos hoje pro São Paulo, pontos que vão fazer falta. Apesar de ser começo de temporada, o Campeonato Paulista ser uma zona e ser tudo culpa também do calendário, da CBF, dessa confusão toda, o Corinthians tem que começar a voltar a ganhar pontos no Campeonato Paulista.
senão pode se complicar numa possível classificação e até mesmo se classificar numa posição que complique nos duelos ao longo da competição. Então é isso, rapaziada. Quinta a gente tá de volta. Deixa o like se você gostou, se inscreve no canal, tamo junto. Vai, Corinthians.